Muito bem. Nesse bloco 2, uma vez que a gente tratou então da história do direito bancário no mundo e no Brasil, eu queria entrar com vocês e trabalhar o fundamento constitucional e o fundamento legal do sistema financeiro nacional. Então é muito importante a gente entender qual é a base legislativa que a gente vai trabalhar durante todo o nosso curso. Advogar nessa área bancária é fundamental que a gente conheça então, antes da gente entrar na organização prática do sistema, entender o que é o sistema financeiro nacional, quero que você conheça bem esses dois textos que vão sustentar. Obviamente, a Constituição Federal, especificamente o artigo 192 e a Lei 4595 de 1964. Ou seja, sem esses dois diplomas, nenhuma resolução, nenhuma circular, nenhuma norma do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional vão ter validade. Ou seja, toda validade, toda legalidade é retirada desses dois diplomas e é isso que a gente vai verificar. Então vamos começar pela Constituição. Vão existir dois dispositivos que é importante que vocês saibam. Primeiro é o artigo 21, inciso 7º, que vai atribuir à União a competência para emitir moeda. É esse dispositivo que vai explicar por que só o Banco Central, como ente federal, vai poder colocar dinheiro em circulação no país. Então esse artigo é bem importante para nós. O segundo vai ser o artigo 22, inciso 7º, que atribui à União a competência privativa para legislar sobre política de crédito, de câmbio, de seguros e de transferência de valores. Ou seja, o que significa isso? Que nenhum estado, nenhum município vai poder editar normas sobre o sistema financeiro. Ou seja, é uma matéria federal e pronto. Então isso é importante quando a gente trabalhar a questão de competência, a gente analisar se aquela determinada norma, por exemplo, uma norma estadual ou uma norma municipal, poderia tratar sobre uma questão que está afeta ao sistema financeiro. Nós, como advogados, nós temos que estar preparados, entender a questão da competência constitucional, porque eventualmente a gente pode se deparar com uma norma estadual, uma norma municipal, e a gente vai ter que alegar, na verdade, a gente vai ter que verificar se aquela norma ela é constitucional, se aquele ente estadual ou municipal teria competência para legislar sobre aquele determinado tema. E dentro da Constituição existe um artigo dedicado especificamente ao Sistema Financeiro Nacional, que é o artigo 192. O caput desse artigo, ele diz que o Sistema Financeiro Nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, abrangendo inclusive, vai dizer o artigo 92, as cooperativas de crédito, que a gente vai ver com calma, e vai ser regulado por leis complementares. Então, o artigo 92 da Constituição vai fazer menção expressa ao sistema financeiro nacional e ele tem basicamente dois pilares muito importantes aí. Primeiro, promover o desenvolvimento do país. Então, um desenvolvimento equilibrado, não é qualquer desenvolvimento. Então, é importante esse argumento constitucional, porque qualquer norma que venha sobre o viés, sobre a fundamentação de promover o desenvolvimento a todo custo, ele é inconstitucional. Então, esse desenvolvimento ele precisa ser um desenvolvimento equilibrado. E como é que a gente vai ter esse parâmetro? A própria Constituição, quando ele fala dos interesses da coletividade. Então, são as duas bases muito interessantes, né? Ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, equilibrar com os interesses da coletividade. Então, qualquer regulamentação do sistema financeiro, que pelo artigo 192 terá que ser por lei complementar, então isso é muito importante também, qualquer norma que vier regulamentar o sistema financeiro terá que ser obrigatoriamente por lei complementar. E elas terão que respeitar o desenvolvimento econômico equilibrado e, ao mesmo tempo, também tem que respeitar o interesse da coletividade. Não basta só vir uma lei, por exemplo, que promova o desenvolvimento e às custas
de uma parte da população ou que prejudique a população, porque o sistema financeiro ele é muito importante para a vida do dia a dia do cidadão. Nós estamos falando de juros, nós estamos falando de recursos, né? Tá totalmente ligado a essas questões todas, então isso vai ser importante, ok? Então, guarda esse detalhe. É a própria Constituição que vai mencionar expressamente, né, as cooperativas de crédito como parte do sistema e exige que a regulação do sistema financeiro nacional venha por lei complementar e não por lei ordinária. Aliás, foi esse artigo 192 que antigamente, né, tinha uma redação muito mais extensa do que é hoje. Na redação original de 88, ele trazia, no parágrafo 3º, um limite de juros de 12% ao ano. Esse parágrafo 3º, ele trouxe uma grande discussão jurídica, principalmente, eu me lembro, na década de 90, né? Na década de 80, final da década de 80, porque é a Constituição de 88, mas sobretudo na década de 90 e início dos anos 2000, sobre essa limitação. Havia muita discussão nos tribunais sobre se as ações revisionais, se os bancos teriam que respeitar os 12% que estavam no parágrafo 3º do artigo 192. Isso gerou muitas discussões. O que chegou ao entendimento é de que ainda teria que ser regulamentado isso, mas na verdade a própria emenda constitucional, que foi a emenda constitucional 40 de 2003, ela revoga esse artigo. Então o Supremo decidiu que sobre ele, que ele foi revogado nesse caso específico e que então não haveria essa margem, não haveria que se respeitar essa margem de 12% ao ano. Hoje a gente sabe que os bancos têm liberdade para estipular a taxa de juros remuneratórios. Em regra geral, eles terão liberdade de estipular e a gente vai estudar isso com calma quando a gente estudar juros e também estudar as ações revisionais, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouco da lei, né? A Lei 4595 de 64, que é a lei que trouxe o sistema financeiro, que vai, à época, estipular ali a lei da reforma bancária, que a gente falou sobre ela na evolução anteriormente, né? Então vamos aprofundar um pouco mais sobre ela nesse sentido, porque ela merece uma atenção especial, afinal de contas é ela que vai regulamentar o sistema financeiro. Bom, essa lei ela foi editada em 64, em dezembro de 1964, ainda sobre a Constituição de 46, numa época em que sequer existia, né, formalmente essa divisão entre lei ordinária e lei complementar do jeito que a gente conhece hoje. E aí nós temos uma questão, porque a Lei 4595 ela não foi feita com o quórum da lei complementar. E a Constituição disse que no artigo 92 todo o sistema financeiro teria que ser regulamentado pela lei complementar. Então o que acontece? A Constituição de 88 ela recepciona a Lei 4595 como uma lei complementar. Então ela vai recepcionar a lei como uma lei complementar. Então a partir de agora, qualquer alteração na Lei 4595 terá que ser por lei complementar, tá bom? Então isso é muito importante. Então ela recepciona como lei complementar e não como uma lei ordinária. E qualquer alteração. E foi isso exatamente que aconteceu, por exemplo, em 2021, com a Lei Complementar 179, que altera a Lei 4595 para dar autonomia ao Banco Central. Então essa Lei Complementar 179 ela é bem importante porque ela modifica a Lei 4595, e só poderia ser lei complementar, para dar autonomia ao Banco Central. E o que essa lei fez na prática, efetivamente fez na prática? 3 coisas essenciais aí. Primeiro, ela cria, né, a Lei 4595, ela cria o Conselho Monetário Nacional, né? Então, segundo, ele consolida o Banco Central do Brasil no local, né, no lugar do antigo SUMOC, que a gente estudou na aula passada. E terceiro,
e talvez o ponto mais importante para a nossa advocacia. Ele define no seu artigo 17 o que é uma instituição financeira para efeitos legais. Então, isso aqui é muito importante para nós, tá? Esse artigo 17, nós vamos trabalhar ele muito, em todo momento. Essa dúvida ela é muito comum, se determinada instituição é ou não uma instituição financeira. O que a gente vai olhar? Para o artigo 17. O artigo 17 vai ser o nosso pilar. Então, o artigo 17 da Lei 4595 é que vai nos mostrar se um determinado banco, se uma determinada instituição, se uma determinada criação que a lei faz é uma instituição financeira. Por exemplo, não vou responder agora, só vou jogar para a gente trabalhar isso lá na frente. Administradoras de cartão de crédito são o quê? Eu posso dizer que as administradoras de cartão de crédito são uma instituição financeira? Então eu preciso olhar para o artigo 17 para poder encaixar ela, verificar se ela se encaixa ou não. E o que vai dizer o artigo 17? Vai dizer que a instituição financeira, para efeitos legais, né, são pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que têm como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Tá? Então, e a própria Lei 4595 vai dizer que, inclusive, as pessoas físicas vão ser equiparadas se elas também realizarem esse tipo de atividade, ou seja, de coleta, de intermediação ou de aplicação. E ainda a lei fala sobre custódia também. A gente vai entender bem o que seria essa custódia de valores aí para ser uma instituição financeira. Mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar esse artigo 17 depois com mais tranquilidade depois, tá? Então foi esse artigo 17 que vai abrir as portas, por exemplo, lá, décadas depois, para o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor se aplicava aos bancos. Porque a lei já os havia definido como prestadores de um tipo específico de atividade que era regulada. Então os bancos que eram considerados atividade financeira, né, instituição financeira, elas já estavam regulamentadas na Lei 4595, que era uma lei recepcionada como lei complementar. Veja, o que a Constituição disse? A Constituição disse que a regulamentação do sistema financeiro deveria ser por lei complementar. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei ordinária. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele não regulamentou o sistema financeiro. Ele só asseverou, lá no artigo 2º, parágrafo 3º, que os serviços bancários estão atrelados ao Código de Defesa do Consumidor. Que o Código de Defesa do Consumidor seria aplicado a serviços bancários. E isso não é regulamentar o sistema financeiro. Porque a Lei 4595 já tinha regulamentado, já tinha definido que é uma instituição financeira e, obviamente, os bancos, os serviços bancários estão atrelados ao artigo 17, portanto, são instituições financeiras. E o Código de Defesa do Consumidor, ao regulamentar o mercado de consumo, só encaixou os serviços bancários. Em tese, o Código de Defesa do Consumidor nem precisaria ter feito essa menção expressa. O fez porque sabia, à época, dessa pressão para que os bancos pudessem sair fora do Código de Defesa do Consumidor. Mas pelo próprio sistema do Código, já se aplicaria os bancos ao Código de Defesa do Consumidor. Isso foi discutido na ADIM 2591, no Supremo Tribunal Federal, em 2005, e o Supremo pacificou que o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado sim aos bancos. Inclusive, o STJ tem uma súmula, que é a súmula 297, que vai dizer que os bancos são aplicados, o Código de Defesa, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao sistema bancário, aos bancos. Então, trazendo aqui para você, né, o fundamento constitucional e legal, esses dois marcos é muito importante que vocês saibam, né? A Constituição Federal, então no artigo 21, inciso 7º e 22, inciso 7º, e principalmente o artigo 192, que vai ser o nosso pilar aqui, sobretudo quando a gente
percebe aqui o desenvolvimento equilibrado, né, e também os interesses ali da coletividade. Parágrafo 3º, que tinha uma redação original e ela vai ser revogada pela emenda constitucional. A Lei 4595, que foi feita na vigência da Constituição de 46, mas ela é recepcionada como lei complementar, tá? E a consequência prática é que ela só vai poder ser alterada, então, por lei complementar. Um exemplo disso vai ser a Lei 179, que dará autonomia ao Banco Central, mandato, tempo de mandato, enfim, vai ser uma grande vitória ali ao Banco Central quando ele consegue essa autonomia, embora seja um órgão federal, mas ele consegue então ter uma autonomia dentro do sistema financeiro, e isso é importante. A Lei 4595, ela cria o Conselho Monetário, ela consolida o Banco Central no local do antigo SUMOC, e no artigo 17 ele vai fundamentar, ou ele vai explicitar, melhor dizendo, o que é uma instituição financeira. E a todo momento na nossa pós a gente vai estar sempre mencionando, caracterizando o que é uma instituição financeira, ou tentando enquadrar os institutos ou não na instituição financeira. Por quê? Por que isso vai ser importante? Porque em muitas resoluções vão mencionar instituições financeiras. Então, a grande pergunta é: uma determinada instituição é instituição financeira? Exemplo, administrador de cartão de crédito. Ela é uma instituição financeira? Porque se ela for, ela vai sofrer um monte de consequências. Se ela não for, a nosso olhar vai ter que ser outro. E é isso que a gente vai precisar trabalhar, e por isso que é importante nós entendermos bem esse fundamento legal e esse fundamento ali. No próximo bloco, a gente vai trabalhar então como que o sistema financeiro nacional ele é organizado, né? O subsistema que a gente chama de normativo e o subsistema operacional, com todos os seus agentes que fazem parte desse sistema operacional. Tá legal? Me aguardem, vamos em frente nesse estudo inicial da nossa pós de direito bancário para a advocacia. Grande abraço, fiquem com Deus.